Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Foi aqui nesta igreja que eu criei, que aceitei a Jesus há 46 anos atrás. Templo antigo, foi a maior alegria que eu já pude sentir na minha vida. É muito provável, eu acredito que foi assim mesmo que aconteceu. No domingo à noite eu vim andando com meus pés no chão. Mas até hoje eu não entendo bem como foi aquele mistério. Eu só sei que eu vinha flutuando nas asas do Espírito que envolveu a minha vida. E é muito bom ser crente e estar sempre aqui. Mas os irmãos não imaginem como é difícil um momento como esse, de ministrar a palavra de Deus. Mas eu não duvido nada do que Deus pode fazer. Esteja percebido, porque Deus tem uma palavra para você esta noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Culto de Santa Ceia é um culto sempre muito interessante para o cristão. Todo crente valoriza muito este culto, porque a Santa Ceia, ela nos faz pensar, pelo menos basicamente, em três coisas. Ela nos remete para o passado, para fazer memória do sacrifício de Jesus. Memória do sacrifício. Aliás, devemos celebrar ao Senhor a ceia, participar da ceia, até que Ele venha, como já mencionou o pastor. E isto porque é razão de ser, para que não venhamos esquecer da maior de todas as maravilhas, que foi a salvação que Deus nos deu através do sacrifício de Jesus. Eu me lembro do tempo quando eu criei, eu sei que tem uns mais antigos, mais experientes do que eu aqui, mas se chamava muito o culto da comunhão. Hoje é o culto da comunhão. E no presente a gente percebe que isso precisa ser vivenciado também. Porque é a comunhão que deve haver entre os irmãos, é a koinonia. A igreja deve estar no mesmo sentimento, no mesmo espírito, com a mesma vontade de adorar, de servir, de agradar a Deus, de obedecer ao Senhor, de ter aquele sentimento mesmo de amor pela palavra e de obedecer a palavra. Não é tê-la apenas no intelecto, na mente, no conhecimento, mas tê-la, sobretudo, entronizada, escondida no coração, para não pecar contra o Senhor. No presente precisa continuar havendo isso. Se Jesus vier na próxima semana, daqui um mês, um ano, não sabemos. Mas enquanto Jesus não voltar, o sentimento da Santa Ceia precisa ser o mesmo. No passado, fazendo memória, no presente, permanecendo em comunhão, mas sempre movidos também pelo sentimento de esperança, de que Deus nos dará dias melhores, e esses dias melhores que Deus tem para dar, ninguém espere aqui, é para aqueles que permanecerem fiéis neste propósito, porque o que Deus tem guardado para a sua igreja, aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu, e que não subiu ao entendimento do homem, ao coração, é o que Deus tem reservado para aqueles que permanecerem fiéis. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Olha só, irmãos, por favor, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo estes versículos. Primeiramente na epístola de Pedro, no capítulo 1 da epístola. Vamos ver alguns versículos aqui, para meditarmos um pouco neles. Primeira carta de Pedro,
logo no capítulo 1, o versículo de número 3, diz assim. A epígrafe aqui nessa minha tradução fala a gente sabe que essa epígrafe ela não é canônica, foi o editor que colocou isso aí. Tem lá ação de graças pela esperança da salvação. Versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, não é pequena, é a grande misericórdia, Ele nos gerou de novo, fomos de novo gerados, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Fomos gerados de novo para uma viva esperança. E esta viva esperança, ela só está viva porque o Cristo que foi morto ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para todos sempre. Muita gente se prende às religiões pelo mundo, mas muitas ditas religiões que nada têm a ligar o homem com Deus, muitas delas, o seu Deus está morto, sepultado, mas nós podemos estar cheios de esperança, porque fomos gerados de novo, e o nosso Cristo ressuscitou e está vivo para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas aí mesmo, na epístola de Pedro, na primeira mesmo, no capítulo 3, o versículo de número 15, diz assim, ele vem falando, o apóstolo, sobre o amor fraternal, sobre a paciência na aflição. Quem não enfrenta a luta, dificuldade e aflição nos nossos dias? Todos nós. Aliás, estas coisas permeiam a trajetória do crente. O crente vai vivendo. Se tiver algum crente aí que disser assim, não, eu não passo luta, eu não passo dificuldade, não sei o que é aflição. Eu, particularmente, duvido da fé deste crente. Porque, biblicamente, no mundo, nós enfrentamos muita aflição. Mas como a palavra esperança é o que eu quero que você receba esta noite, tenha esperança. A aflição de hoje é apenas prenúncio de que amanhã a vitória vai chegar e Deus vai abençoar a sua vida. Olha só, versículo, ele vem falando sobre estas dificuldades e tudo. Quando chega no capítulo 3 da primeira epístola, no versículo de número 15, vem falando no capítulo 3, nos versículos que antecedem, aparta-te do mal, faze o bem, busque a paz, siga. Lá no versículo 14 diz, mas também se padecerdes por amor da justiça, às vezes tem padecimento, ninguém se aflija, não se apavore com isto, não fuja, não abandone a fé, não arrede um milímetro da posição que Jesus lhe colocou. Foi Ele que lhe levantou, foi Ele que lhe perdoou, foi Ele que lhe resgatou, foi Ele que colocou você neste lugar. Fica firme, não vacile. No versículo de número 14 diz assim, sois bem-aventurados, se por acaso padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Pastor Reginaldo, e se vier perseguição, que é ruim, coisas
ser perseguido é ruim demais. Jesus, no Sermão da Montanha, disse assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem. É quando estiverem mentindo. Se estiverem falando a verdade, você não é bem-aventurado em nada disso. Mas você é bem-aventurado se levantarem os algozes, os perseguidores. Mas mesmo assim, Deus me manda lhe dizer: não perca a esperança. Quem lhe persegue, ou vai se unir a você para ser perseguido, ou Deus vai tomar uma providência, porque Deus ampara aqueles que são perseguidos por amor da sua causa. Bendito seja o nome do Senhor. Antes, versículo 15, antes, passa essas lutas, essas dificuldades todas, mesmo que seja perseguido. Versículo 15 diz: antes, santificai a Cristo como Senhor, o dominador, o controlador, aquele que manda porque pode, porque tem autoridade, porque é soberano. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor. Não é com brabeza, não, é com mansidão. E esse temor aqui também não é com medo, não, é com respeito, é com consideração, é com reverência ao nome do Senhor. Aqueles que reverenciam o nome do Senhor são pessoas que têm esperança, esperam nele e sabem que vão receber dele as bênçãos que estão reservadas. Mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão de quê? Da esperança. Razão da esperança que está em vós. A esperança está no meu coração, está no seu coração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Diz até que o maior destes é o amor, mas diz que a esperança permanece. A esperança permanece. Onde está posta a tua esperança? A minha esperança, disse o salmista, está posta no Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Precisamos estar com a nossa esperança viva. Cristão que se preza não vive na incerteza do amanhã. A coisa pode apertar. Eu sei que o meu Redentor vive. Isto é esperança. O mundo está conturbado, o pecado vai se multiplicando, o amor de muitos vai esfriando, mas aquele que está firme no Senhor tem esperança. No momento certo, quando se fala de coisas de tempo, se lembra logo no capítulo 3 de Eclesiastes: tudo seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é assim? É o primeiro capítulo que a gente se lembra. Saiba de uma coisa: você não precisa se preocupar com o tempo da ação de Deus. Você só precisa ter esperança que Ele está no controle e que na hora certa Ele vai estabelecer a sua vontade. E quando Ele entra em cena, ninguém pode atrapalhar o operar de Deus. Ele tem tempo para tudo. Tenha esperança e receba dEle aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glorificado seja o nome de Jesus. Esperança é um sentimento otimista. Ninguém, nem um ser humano diz: eu tenho esperança que eu vou morrer, eu tenho esperança que eu vou perder essa questão. Isso não é esperança, é um desespero. Quem confia no Senhor
tem esperança, que ainda que a coisa se complique, Deus vai tornar tudo descomplicado. Ainda que as águas rujam e se perturbem, quem confia no Senhor está aguardando somente o momento dele entrar em cena e agir. Deus tem um tempo para tudo. Não recue, não vacile, não troque as coisas que permanecem pelas coisas fúteis, inúteis e temporais desta vida. Quem tem esperança no Senhor não perde o perfil cristão, não muda de comportamento nem de postura por causa da evolução do pecado, mas permanece firme, esperando a bem-aventurada esperança, que é a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Esperança, uma palavra tão comum. Eu fui até pastor da cidade da Esperança 2 vezes. Quando eu era menino, eu vim morar aqui, minha família, ninguém era crente lá em casa, aceitou a maioria, tudo aqui, no tempo antigo. Eu morava na rua paralela à Rua do Arame. Para quem não sabe, hoje é a Rua Manuel Vitorino, por trás do cemitério do Alecrim. Passei muito na calçada onde foi o primeiro culto. Não é que eu sou daquele tempo não, sou um pouquinho mais para cá. Mas escute isto. Tinha na minha rua Manuel Vitorino, por trás do cemitério do Alecrim, e a outra é a Rua Ocidental de Cima, que depois mudou para a Ocidental da Margem. E tinham 3 irmãs que moravam perto lá da minha casa. 3 senhoras, não eram crentes, na verdade. Os irmãos sabem que hoje em dia, o povo, a gente coloca uns nomes muito diferentes dos meninos. Antigamente, o povo muito preso pelo catolicismo era interessante. Nascia 2 gêmeas, ou 2 gêmeos, aí já tinha um nome armado. O catolicismo levou muita gente para isso. Era Cosme e Damião. Se fosse um menino e uma menina, era Cosme e Damiana. Não é assim? Aí tinham 3 senhoras lá, eu conheci na minha infância. O nome de uma, Amor, não botava, mas era Caridade. As 3, nasceram 3 irmãs, Fé, Esperança e Caridade. O nome das 3, conheci todas as 3. Sei nem se as 3 ainda estão vivas, acho que não. Já eram senhoras, eu era criança. Mas o certo é que pelo menos 2, eu sei que elas passaram por um processo e adoeceram e morreram. Morreu Fé, morreu Amor, que é caridade. Aí ficou só Esperança. Esperança ficou viva. O boato na rua todinha. Bem que o povo diz que esperança é a última que morre. Mas na vida do crente não é assim. Paulo disse: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. A sua esperança precisa estar viva no Senhor Jesus Cristo. A sua esperança precisa estar viva no Senhor. Glória ao nome de Jesus. Esse adágio popular, esperança é a última que morre, não tem muito respaldo bíblico. Não tem muito respaldo bíblico. Quando eu criei, tinha um cantor que hoje em dia ninguém nem fala, deve ter morrido há muitos anos. Não era daqui não, da Banda do Rio, tal de Adilson Rossi. E a música dele era assim: há uma coisa que me impressiona, dizia ele, no ditado que no mundo corre, ele diz de uma forma errônea, de forma errada: a esperança é a última que morre. Achei lindo aquele hino, nunca saiu da minha mente, que eu tenho uma memória musical muito boa. Aí na estrofe ele diz: eu não posso crer nesse ditado,
porque em si mesmo ele se desdiz, a esperança eterna com Cristo. Para sempre ela irá existir. Aí o coro ele diz assim, ó: não, ela não morre nunca. Isto sempre certeza me traz, a esperança eterna com Cristo. Para sempre ela irá existir, vai viver sempre. Seja movido pela esperança. Quando se levantarem as tribulações, eu vou permanecer no meu lugar. Deus vai me dar vitória. A esperança que eu tenho é que Deus vai me dar vitória no final. Bateu a enfermidade, fica firme. Lemuel, Maria, Joaninha, Reginaldo, todos nós permaneçamos firmes, porque ainda que este corpo até chegue a tombar a sepultura, os que têm esperança hão de refugir de forma gloriosa, estarem para sempre com o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. A esperança não morre. A Bíblia diz que o ímpio tem pavor, tem ódio, mas o justo, a Bíblia diz que o justo até na morte tem esperança. Você dá para você alcançar isso? Quando a Bíblia diz é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Onde é que está a razão de ser isto? É porque o crente, quando Deus diz assim também na sua palavra, é agradável ao Senhor a morte dos seus santos, é porque crente não morre, não se apaga, não se aniquila, crente não desaparece, crente até quando passa para a eternidade, apenas muda de posição para estar para sempre com o Senhor, porque o seu coração está cheio de esperança. Que Deus nos abençoe. Amém.